E aí, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar falando a respeito aí de um dos grandes desafios de todo colecionador, ou de quase todo colecionador, que é espaço. Então, vamos lá, eu vou conversar um pouquinho aí com vocês de como que tá o estado da minha coleção. E vocês já devem ter percebido que esse ângulo tá um tanto peculiar, né? Que já é pra dar o choque, assim, né, do estado da minha situação atual, né? E do maior desafio que eu venho enfrentando nos últimos anos. E agora eu meio que tô chegando no limite. E aí eu queria comentar com vocês um pouquinho de como é lidar com a falta de espaço, como é que é lidar com a questão de organização e armazenar, né? Os livros, os mangás que a gente compra, né? E, bom, eu imagino que isso aí deve ser um desafio, um problema para a maioria dos colecionadores. E se não é um problema para você ainda, sinto lhe informar, mas provavelmente uma hora vai ser. Então, a ideia desse vídeo é principalmente conversar um pouquinho com vocês a respeito disso. Mas é isso, vamos lá então. Bom, como vocês podem ver, essa aqui é a única prateleira que eu tenho disponível para utilizar, né? E ela tá completamente tomada por coisa. Então vocês podem ver que eu tô definitivamente aqui sem espaço também no quarto, né? E aí, só para vocês entenderem, né? Para talvez alguém que não saiba ou não se lembre, né? A minha coleção é segmentada, né? Então boa parte dela fica, na verdade, na minha mãe, né? Até porque foi lá que eu comecei a comprar mangá, então, assim, a minha coleção fica lá, né? E aí, eventualmente, eu tive que me mudar, eu tive que sair lá da casa da minha mãe para ficar mais perto da faculdade. E aí, aqui onde eu moro, assim, eu não tenho muito espaço, assim, para utilizar. E acabo que eu, por muito tempo, né, eu levava as coisas que eu lia, que eu comprava lá pra minha mãe, assim que eu terminava de ler, ou coleções fechadas, né, eu acabava levando pra lá. Eu deixava aqui em casa muitas coisas que eu não tinha terminado de ler, ou eventualmente eu gostaria de ficar folheando mais, né. Então, assim, muita coisa ficou pra cá. E o que aconteceu, na verdade, foi que com o passar do tempo, a minha coleção lá acabou ficando completamente tomada, né, apesar de eu ter comprado distantes. Eu não tenho mais espaço na minha mãe também, então assim, no quarto que eu tenho lá não tem mais espaço. E aqui também, como vocês puderam ver ali já no início do vídeo, eu também tô completamente sem espaço, né? Então, esse aqui é basicamente o panorama geral da minha situação. E aí, o grande desafio que eu tô enfrentando agora é o que fazer quando não se tem mais espaço, né? E você continua comprando e colecionando. Então, eu queria fazer um breve monólogo, né, a respeito disso. Até porque é uma coisa que eu sempre comentei aqui no canal, né, que sempre foi um grande problema pra mim. E aí eu resolvi fazer um videozinho assim, mais dinâmico, pra mostrar pra vocês também. Olha, eu confesso que por muitas vezes eu fiz uma autoavaliação. Assim, e talvez alguns de vocês compartilhem ou simpatizem com esse sentimento de fazer uma autoavaliação sobre a ideia de fazer coleção, né, de colecionar mangás. E realmente, muitas das vezes que eu paro pra pensar, né, às vezes eu fico me questionando se é algo saudável de fato, né, se é um tipo de obsessão, ou se realmente é uma paixão minha e é uma coisa que vale a pena, né, investir e talvez até se desdobrar, né, pra continuar fazendo. Mas, como vocês estão vendo aí, né, a minha coleção ela tá bastante grande, né, eu tenho bastante coisa aí na minha coleção que no passado eu comprei muito por impulso, ou o que permanece, né, na coleção e eu não gosto de tanto, né, e meio que se torna o hobby de colecionar é quase que anexo ao hobby de ler mangá, na verdade, né, é uma coisa quase que completamente diferente, assim, inteiramente diferente, são sentimentos diferentes envolvidos, mas complementares, né? E para mim, colecionar, né, se tornar algo assim. Então, eu acabo experienciando... Eu tenho dois tipos de experiência, né, comprando mangá, que a primeira, com certeza, é o próprio colecionismo, né? A ideia de que você consumir, né, você comprar um material e você dedicar tempo para organizar a coleção, né, para fazer... Até para... Como posso dizer? Apreciar o material por si só, né, como objeto. E isso é uma realidade, eu acho que não só pra mim, mas pra muitos leitores, né, eu acho que pra muita gente que coleciona, não só mangás ou qualquer tipo de colecionismo, né, mas principalmente mangás e quadrinhos, né, eu acho que isso é uma coisa que acontece muito, e é um movimento que o mercado também tomou, né, eu acho que essa questão do mercado acabar priorizando muito qualidade também, é um movimento que foi orgânico, né, aconteceu até por uma demanda dos leitores, dos colecionadores.
E é uma coisa que, de fato, pra mim funciona como complementar à leitura, assim, né? É um outro tipo de experiência pra mim. Tanto é que tem muita coisa que eu comprei e de fato, eu não li ainda, né? Mas, mesmo assim, eu tenho algum sentimento envolvido com o material que eu adquiri. E em certo ponto, eu acho que isso é um pouco... Pode ser não saudável, né? Eu acho que, em certa medida, isso é legal. E eu acho que é uma paixão que vale... que vale ser validada, né? Mas eu acho que chega um momento que é importante também a gente fazer uma autocrítica, assim, uma autoavaliação dos motivos, né? Pra gente estar comprando material, pra gente estar gastando nosso dinheiro suado, assim, num material que às vezes não é nem de fato uma coisa que a gente tem tanta vontade de ler, né? Acaba acontecendo de você comprar somente pelo fato de que, sei lá, tava numa promoção, ou muita gente falou bem, né? Ou realmente você achou o material muito bonito. E isso pra mim foi uma realidade por muito tempo, né? Eu não vou dizer que não é mais, eu acho que em certa medida ainda é pra mim, assim, sempre que eu vejo algum material que ele é bonito, né, que é interessante, eu tenho vontade de comprar. E realmente eu acho que isso pode ser um pouco prejudicial. E aí eu queria falar um pouquinho, na verdade, do movimento que eu tô fazendo, quais são as minhas intenções e o que eu quero mudar na maneira que eu coleciono. Bom, e quando eu falo em mudança, né, na verdade, eu digo muito a respeito também da maneira como eu enxergo a minha coleção, a maneira como eu enxergo colecionar mangá hoje em dia, né? Eu acho que por muito tempo, eu acho que a maioria dos colecionadores caem nisso também, e tem algum momento, ou seja lá, quando você tá começando a colecionar, ou você é muito novo, que a gente abraça com muita intensidade, eu acho que a ideia de colecionar mangá, né? Então a gente tem essa certa vontade de estar por dentro de todas as publicações, e de ter na coleção tudo que for possível, né? Então eu acho que às vezes a gente cai nessa armadilha. E eu caí por muito tempo, assim, eu acho que eu sempre fui muito intenso com isso. Foi realmente até porque é um hobby, que querendo ou não, foi muito importante pra mim, né? Então eu sempre destinei pra ele bastante energia. E hoje eu enxergo um pouco diferente, assim, o hobby de colecionar. E quando eu falo em mudança, eu já mudei muito, assim, como eu enxergo fazer coleção. Mas eu também falo, eu parei pra autoavaliar, assim, as coisas que eu tenho na minha coleção e as coisas que eu pretendo ter. E como que eu vou colecionar daqui em diante, né? Até porque não tenho espaço pra comportar tudo que eu ver pela frente. Nem espaço e nem dinheiro, né? Mesmo que eu tivesse dinheiro, eu não tenho espaço. Então, eu acho que uma coisa, a única coisa positiva que a falta de espaço traz pra gente é a oportunidade da gente reavaliar algumas escolhas que a gente faz. E eu tô bastante nesse momento, né? Assim, eu já diminui meu consumo de mangá drasticamente nos últimos anos, apesar de eu comprar bastante coisa ainda. Houve tempo que eu comprava muita coisa, né? Eu acompanhava muitas publicações nacionais. Hoje eu acompanho uma publicação ou outra, né? Principalmente internacional, né? Eu tenho bastante coisa gringa, né? E esse, inclusive, é uma coisa que foi natural pra mim, né? Eu sempre priorizei bastante qualidade e, como eu falei pra vocês mais cedo, eu sempre tive... Foi uma coisa muito complementar pra mim, né? A experiência de ter coleção ao invés além da leitura, né? Então, eu sempre gostei de ter um bom material, de ter uma coisa legal pra folhear e assim, deixar exposta na minha coleção. Eu sempre gostei disso. Então, sempre foi uma coisa que teve na minha cabeça de não ter qualquer coisa, sabe? De não só ocupar espaço na minha coleção, mas que recentemente eu venho pensando mais. E eu venho pensando em como é que eu posso melhorar para não ser um comprador compulsivo de mangá, e sim um leitor melhor. Então, na verdade, eu tô no momento que eu quero me tornar um leitor melhor ao invés de um colecionador. Então, eu tô nesse momento e eu tô pensando muito em coleções que eu quero me desfazer, em coleções que eu não vou mais fazer, né, em coisas que estão saindo aí e talvez em algum outro momento da minha vida eu teria pego, ou eu estaria pensando em pegar, e hoje em dia eu penso 2, 3 vezes antes de fazer qualquer tipo de decisão do tipo, né? E agora eu tô realmente diminuindo meu consumo e priorizando principalmente as coisas que eu tenho interesse.
E eu vou te dizer que é uma coisa bem difícil, é uma mudança bem difícil para mim, porque eu sempre gostei muito de conhecer as coisas na leitura mesmo, né, sem saber nada previamente, mas eu não tenho mais condições espaciais de fazer isso. E eu acho que vai ser um negócio que vai agregar bastante para mim também, porque eu tenho muita coisa. Nos últimos anos eu confesso que eu me tornei um péssimo leitor. Eu li muita pouca coisa e eu fico triste com isso, né? Eu gostaria de priorizar isso, na verdade. É uma coisa que agrega muito mais, eu acho, que para qualquer pessoa como consumidor, né? Além de ter o material fisicamente, mas é fazer a leitura, né? Ter algum exercício intelectual a respeito do que a gente está comprando. Eu acho que isso é muito mais importante. Então, essa foi a conclusão que eu cheguei, que é diminuir as coisas que eu tô comprando. Talvez vender algumas coisas que eu tenho lá na coleção, que vão ficar paradas e eu não vou revisitar nem muito cedo. E eu acho que é desapegar um pouco. Ser um pouco menos compulsivo. Mas é isso, eu queria fazer esse monólogo aqui a respeito de espaço, porque eu sei que é um assunto que eu sempre trago à tona nos vídeos que eu faço, assim, tem momentos pontuais eu lembro de trazer isso à tona. E apesar de os vídeos estarem sendo bem intermitentes aqui no canal, é uma coisa que acabou me dando vontade de gravar. E, bom, gente, foi basicamente esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, assim, do meu breve monólogo a respeito de colecionismo e da maneira que a gente coleciona e das dificuldades e desafios de organizar e armazenar os mangás que a gente compra. E espero que vocês também tenham simpatizado com isso. Me falem aí também nos comentários se vocês já sofreram ou sofrem ou pensam que vão sofrer com isso no futuro, com a falta de espaço, né? E se vocês também já pararam para fazer essa autoavaliação, assim, do que vocês compram, e se vocês às vezes têm algum sentimento de repensar, assim, de pensar se o dinheiro que vocês estão investindo está sendo realmente um dinheiro bem investido. A minha ideia é mais trazer essa discussão e levantar essa discussão, né? E também ver a opinião de vocês. Mas é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Esse vídeo, eu acho que vai ficar um pouco mais dinâmico, assim, a gravação. Então, eu espero que tenha sido interessante também. Eu vou falar isso, mas só para não ser muito redundante, perdão aí pela demora, deu uma sumida, né? Mas aí eu tô trazendo mais um vídeo aí de volta e espero conseguir fazer mais videozinhos também. Da mesma maneira que eu espero ver mais coisas. Mas é isso, gente. Links aí na descrição, né? Pra quem quiser ajudar o canal aí com links, pelos links e tal. Comentem aí, vai ser legal conversar com vocês. Se vocês tiverem qualquer tipo de comentário ou ideia, oposição, alguma coisa que eu falei, seria bem interessante ouvir. E no mais, obrigado pela atenção. Deixem um like aí, se inscrevam no canal se vocês quiserem. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima, gente. Muito obrigado.